Bom, ok, então agora a gente pode continuar com o exercício 4, ainda no item B, que é a partir da Lagrangiana transformada para a variável u, né, obter a equação de Lagrange e ver o que a gente consegue extrair daí. Bom, aqui está a Lagrangiana, que a gente já acabou de encontrar em um vídeo anterior, né, dependendo de u e de u ponto. E a equação de Lagrange é essa daqui, depende das derivadas parciais em relação a u e u ponto. Vamos calcular essas duas derivadas. Del L del u ponto, olhando aqui, né? 2mr, que é uma constante, aí deriva isso aqui que está aqui dentro em relação ao ponto, 4r, 2u ponto. Esse aqui não depende de u ponto. Então, vai dar isso daqui, se você multiplicar tudo, né? 16mr ao quadrado, u ponto. A segunda derivada parcial é del L del u. Olhando aqui, só esse termo depende de u. Então, vamos lá, é 2mr, que é uma constante, g, depois menos 2u, que é derivada em relação de u ao quadrado, né? De menos u ao quadrado. Simplificando, dá menos 4mrg u, certo? Usando então a equação de Lagrange, d dt de 16mr ao quadrado u ponto, menos 4mrgu, então mais 4mrgu igual a zero. Aí a gente pode simplificar, porque a massa aparece em todo lugar, o r tem 1 em cada termo, o 4 com 16 aqui cancela, né? Sobra só 4. Limpando isso tudo, vai sobrar ddt de 4r u ponto mais gu igual a zero. E fazendo essa derivação, 4r u 2 pontos mais gu igual a zero, que eu vou colocar nesse formato aqui um pouco modificado, só dividir por 4r, né? U 2 pontos mais g sobre 4r u igual a zero. Essa é a equação do movimento que eu uso para resolver u em função do tempo. Nesse caso aí, dá para resolver. Essa é uma equação muito conhecida da mecânica, que é a equação de um oscilador harmônico, ou de uma partícula presa a uma mola de força elástica Kx. A solução é conhecida. Que é essa daqui. Ó. Então, aqui está a equação, aí a gente já passa para o item C do exercício 4. Aqui a equação de Lagrange, equação do movimento. A solução é essa daqui, ó. É um cosseno, tá? Dependendo de três números, que são a amplitude, a frequência, a amplitude A, a frequência ômega e uma fase φ0. Vamos ver o que significam esses números? Aqui está um gráfico da função u de tempo e função do tempo, tá? Quando o tempo é igual a zero, a função u de t começa em a cosseno de φ0. Bota t igual a zero aqui, ela sai de a cosseno de φ0, e aí sai oscilando na forma de um cosseno, né? E a fase, portanto, é basicamente a posição inicial do seu oscilador, né? Se você pensar em termos do oscilador harmônico, isso é a fase. A amplitude é o máximo e mínimo valor com que essa função u de t chega, né? É o máximo valor a que essa função u de t chega ou o mínimo valor do lado oposto, entre a e menos a, é a amplitude. E a frequência é dada por raiz de g sobre 4r. Da onde saiu isso? Bom, isso saiu da substituição da equação do movimento, a cosseno de ômega t mais φ0, na equação diferencial do movimento, né? Vamos ver então, né? Eu tenho que achar u 2 pontos para colocar nessa equação. Então, se u de t é isso, o ponto de t é a derivada em função do tempo. Então, é menos a seno de ômega t mais φ0 vezes a derivada do que está lá dentro, que é o ômega. Então, o ômega vem para cá. E aí eu derivo de novo para obter u 2 pontos. Deriva o ponto, obtém u 2 pontos. Derivada de seno é cosseno, e aí vezes a derivada do que está dentro, que é ômega. Já tinha o ômega lá fora, fica o ômega ao quadrado. Né? Então, u 2 pontos é menos a ômega ao quadrado, cosseno de ômega t mais φ0. E aí eu substituo na equação diferencial, esse u 2 pontos, mais g sobre 4r, vezes esse u, que está aqui. Ó. Bom, o a cancela, né, tem nos dois termos, o cosseno também cancela, tem dos dois lados. Sobra isso aqui, menos ômega ao quadrado mais g sobre 4r igual a zero, portanto, né, simplificando, o ômega é a raiz de g sobre 4r. Poderia ser também menos raiz de g sobre 4r, mas não faz muita diferença. Uma basta. Então tá aqui, ó, o ômega é a raiz de g sobre 4r por causa disso.
né? Então é uma frequência que depende dos parâmetros do oscilador. G, constante, aceleração da gravidade constante, e o R, que é um parâmetro que veio lá da cicloide, né? A amplitude e a fase vêm das condições iniciais, quando você diz qual é a posição e a velocidade no instante t igual a zero. A gente não vai fazer isso aqui, porque a gente não está interessado nesses números para esse exercício, né? Mas o que eu quero fazer no item C é achar o período de oscilação. O período de oscilação, ele é definido como aquele intervalo de tempo tal, né, essa letra grega aqui tal, em que a função u volta no seu valor inicial. É a primeira vez em que a função volta ao seu valor inicial. Então tá aqui, ó, e a função e a velocidade são as mesmas, né? Então tá aqui, ó, a função oscilando, né, u de t, ela volta na mesma condição, na mesma situação aqui, né? Veja que ela volta no mesmo valor aqui também, mas esse aqui não é o período, porque a velocidade aqui não é a mesma, porque a inclinação não é a mesma, né? A velocidade tem a ver com a inclinação da curva. Então aqui a velocidade não é a mesma daqui. Agora aqui sim, ela é idêntica. Então esse aqui é o formato que se repete. Então isso daqui vem de t igual a zero oscilando até aqui. A partir daqui repete. Repete o mesmo formato e vai repetindo, né? De forma que oscila periodicamente com um período tal. E para achar o tal, você faz u de tal tem que ser igual a u de zero, né? Claro, teria que fazer também com que a velocidade fosse igual, mas nesse caso aqui basta, é fácil de enxergar. Ó. U de tal é o A cosseno de ômega tal mais φ0. U de t é isso daqui, só substituir o t por tal. Igual a U de zero, substituir o t nessa equação por zero, você vai obter A cosseno de φ0. Né? Corta o A, cosseno de ômega t mais φ0 é o cosseno de φ0. Bom, se o cosseno de dois ângulos é igual, né, isso acontece quando um ângulo é igual ao outro, mais ou menos um múltiplo de 2π. Então, se eu somar o 2π, eu tenho a primeira vez que a função se repete, né? Ou seja, ômega t mais φ0 tem que ser igual ao φ0 mais 2π. Né? Daí o φ0 cancela, você descobre que o ômega t é 2π, portanto o período de oscilação tal é 2π sobre ômega. Né? Com isso, você consegue resolver o exercício e responder a pergunta do exercício, que era saber que o período não depende da amplitude de oscilação. Né? O período realmente não depende da amplitude, porque o ômega é uma constante, que não depende da amplitude. Né? Então o período também não depende. Isso significa que no pêndulo de Huygens, no pêndulo cicloidal, você pode soltar a bolinha oscilando no pêndulo de qualquer posição. O período de oscilação é o mesmo. Tá? Então essa é uma outra propriedade da cicloide. A gente tinha visto numa aula faz tempo já, né, que a cicloide tem a propriedade de ser uma braquistócrona, ou seja, ela tem a curva de menor descida. Aqui a gente viu a demonstração de uma outra propriedade, que é a chamada tautócrona ou isócrona. Tautócrona significa que é o mesmo tempo, né? Nesse caso é de oscilação. Seja qual for a amplitude de oscilação desse pêndulo, ele tem sempre o mesmo período. Tá? Isócrona também é o mesmo sentido, né? O mesmo tempo. Tudo bem? Então essa é a solução do exercício 4. Finalmente a gente chegou no final. Ficou só faltando o item A, que é você demonstrar que a lagrangiana, em função do ângulo θ da cicloide, é dada por aquela expressão que está no enunciado. Tá? Essa eu vou deixar para vocês fazerem, porque essa realmente é o âmago da questão da mecânica lagrangiana. Achar a lagrangiana. Tá? Então eu peço que vocês façam esse exercício, eu vou até colocar como uma tarefa para vocês fazerem e entregar pelo sistema lá do Google Sala de Aula, tudo bem? Resumindo então, ó, baixem novamente a lista 2 para ter a versão corrigida do exercício 4, com os itens enumerados de forma correta. Assistam todos esses vídeos, óbvio, se você assistiu até aqui, você já assistiu, mas se precisar reassista novamente, né? E eu vou colocar lá umas tarefas para vocês entregarem. Entre elas vai estar o exercício 4, item A, obter a lagrangiana. Tudo bem? Então é isso. Eu acho que por enquanto vocês podem já ir pensando em outros exercícios. Se tiver dúvida, vai perguntando para mim ou para o monitor.
e vai tentando fazer também os exercícios do capítulo 7 do livro do Taylor de Mecânica Clássica, que eu tenho o PDF lá no Google Sala de Aula também, né? Não tem desculpa para dizer que não tem acesso a ele, tá tudo bem? E claro, eu vou também listar alguns exercícios da mecânica clássica do Taylor para vocês entregarem pelo Google Sala de Aula, tá bom? Então é isso, bom fim de semana, bons estudos e até a próxima com mais algumas informações, mais algumas atividades, tá bom? Abraço para todo mundo, tchau, tchau.